E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Vídeo de Pós-Graduando. E hoje eu tô um pouco gripado, mas eu não poderia deixar de gravar esse vídeo para vocês, que é o 6º episódio. A gente chegou agora na metade dessa série do Vídeo de Pós-Graduando, que é o Inglês Acadêmico. E hoje eu vou dar para vocês a dica de número 5. A dica de hoje é sobre como nós devemos escrever os números no inglês acadêmico. É um pouco simples, mas nunca é demais a gente explicar sobre isso. Bom, de forma geral, a gente precisa saber que os números que vão de 0 até 9, a gente precisa escrever por extenso, ou seja, a gente escreve lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E quando é de 10 ou mais, a gente utiliza os números, a gente não precisa escrever por extenso todos esses números. Mas, como nem tudo é tão fácil assim, sempre tem umas exceções, todas as regras têm suas exceções. Então eu vou falar para vocês quando é que a gente deve utilizar os números e quando é que a gente deve escrever por extenso esses números. Então, a primeira dica é: quando a gente for começar um título, quando a gente for começar uma sentença, a gente deve sempre escrever o número por extenso. Então, por exemplo, 24 patients were interviewed for this research. Então, 24 pacientes foram entrevistados para essa pesquisa. Você deve escrever o número por extenso. Se você não quiser escrever por extenso, você pode inverter a ordem dessa frase e depois você escreve somente o número. É uma opção também para você não começar a frase escrevendo por extenso os números. Mas lembre-se, sempre que você começar uma sentença ou que você começar um título, você escreve por extenso. Também tem algumas exceções, como por exemplo, quando você vai escrever uma data, 1996, você pode começar a sentença com a data, com o número, com um ano na verdade. Mas são algumas exceções. De forma geral, a gente começa a sentença escrevendo os números por extenso. A outra dica é quando a gente for escrever o resumo do nosso trabalho, a gente, de forma geral, utiliza os números, porque assim a gente consegue economizar o número de palavras, é sempre bem limitado, a gente sempre tem poucas palavras para poder escrever, então é mais fácil a gente escrever os números. E também a gente utiliza os números quando eles vêm seguidos de unidades de medida. Então, por exemplo, 3 quilos, 4 meters, 5 centímetros. Não importa se esses números são 0 até 9, você sempre vai escrever em forma de números porque eles estão seguidos de uma unidade de medida. E depois, para os números que são mais de 10 ou mais, continua a mesma coisa. Então, 25 centímetros, 45 meters e assim vai. E uma outra coisa que sempre me perguntam é se a gente deve utilizar pontos ou vírgulas. De forma geral, pessoal, isso não é regra, isso é uma dica. Então, de forma geral, a gente utiliza vírgulas quando a gente está escrevendo no inglês acadêmico. Então, a gente coloca lá 60,59 quilogramas, por exemplo, quando a gente descreve o peso de um determinado sujeito da nossa pesquisa. Então, a gente não utiliza pontos, a gente utiliza vírgulas para colocar as casas decimais em sequência. E outra dica, a dica final, é que a gente utiliza também os números quando a gente vai falar de um ponto específico, quando a gente fala, por exemplo, como descrito na seção 3. Essa seção 3, a gente coloca um número mesmo, a gente não escreve por extenso o 3, porque a gente está falando de um ponto específico. Outro caso também é quando a gente fala sobre os tempos de medidas. Por exemplo, você fez uma avaliação, fez uma medida no dia 1, 2, 3 e 4. Você vai colocar os números, você não vai escrever por extenso, porque você está falando de um determinado período de tempo. Então você sempre vai utilizar os números. Então é isso, pessoal. Como eu falei, uma dica que é um pouco simples, mas que quando a gente vai escrever em inglês acadêmico, a gente acaba se atrapalhando um pouco em alguns momentos. Então eu tenho certeza que muitos de vocês conseguiram tirar essas dúvidas assistindo a esse vídeo aqui. E você já sabe, se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, assiste todos os vídeos que eu já fiz do inglês acadêmico aqui no Vídeo de Pós-Graduando. Tem 5 episódios aqui para trás, então vai lá, assiste, deixa o seu curtir, que é bem importante também. Compartilha com seus amigos e não se esqueça que na semana que vem tem mais. Os vídeos acontecem de segunda, quarta e sexta nesse mês de setembro, que é o mês do inglês acadêmico, aqui no Vídeo de Pós-Graduando. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!